E aí, Poxterapão, eu sou Marcelo Gonzaga e continuando nessa série de vídeos de make para iniciantes, eu vim trazer para vocês agora uma das partes que tem mais dúvidas, que eu tenho mais questionamentos no meu canal e no meu Instagram. Já deixo aqui embaixo, @Marcelo Gonzaga, com S, que é, qual é a melhor base para mim? Qual a melhor base do mercado? Qual é a melhor base baratinha? Qual é a melhor base mais cara? Então, assim, tem uma série de dúvidas sobre base. E eu vim aqui hoje sanar as dúvidas de vocês. Eu montei meio que o roteiro desse vídeo baseado nas dúvidas que vocês deixam pra mim no Instagram e na caixa de comentários. Então, se você tem dúvidas, por favor, deixe na caixa de comentários aqui embaixo, porque assim eu consigo montar o roteiro dos vídeos baseado na necessidade de vocês. Eu não tô aqui pra ficar falando somente o que eu sei, mas sim pra falar o que eu sei na necessidade de vocês. Então, vamos continuar, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque ele já abrange um pouco mais de coisas. Então, vamos começar. Bom, vou até ficar um pouco mais confortável aqui, porque é o seguinte. Base. Base é uma questão um pouco complicada, porque hoje a gente tem várias marcas no mercado, desde marcas super baratas a marcas médias, a marcas muito caras. Voltei, gente, alguém me ligou e aí parou a gravação, mas enfim, voltando ao assunto. Então, qual é o melhor tipo de base pra minha pele? Tem base mais cara, tem base mais barata, tem base X, Y, Z. Então, basicamente, eu vou tirar essas dúvidas de vocês aqui hoje. Antes da gente entrar no mérito base, a gente precisa falar de primer. Primer é uma parte super importante pra sua base, pra sua maquiagem, porque ele que vai deixar a sua base mais bonita e vai preparar a sua pele. Tem muita gente que não acredita no primer, que ele realmente não faz diferença nenhuma. E então, pra mim, Marcelo, eu acho que faz super diferença, principalmente quando eu tô falando de primers que focam em questões de poros. Cobertura de poros, deixa sua pele mais lisa. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Então, no vídeo passado, se você não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo na playlist pra vocês verem, que foi falando sobre preparação de pele e cuidados com a pele antes e depois da maquiagem. E aí a gente falou sobre sérum, falou sobre tônico e falou sobre toda essa parte. Então se você tem interesse e você não viu, você pode procurar na playlist aqui embaixo. Então se você já viu esse vídeo, agora a gente vai falar um pouquinho de primer, que é o passo seguinte ao cuidado com a sua pele, que é quando a gente vai começar a fazer a maquiagem. Eu trouxe aqui alguns exemplos de primer que eu tenho e eu vou explicar pra vocês a função de cada um deles. Pensando em primer baratinho, eu trouxe esse daqui da Ruby Rose, que ele é super famoso, que é o Studio Perfect. Ele é um primer super legal, ele tem uma textura muito diferentona. Ele é um primer pensado para tirar o brilho da pele. Então se você tem uma pele oleosa ou tem uma pele que tem um brilho que você às vezes não quer, às vezes você quer fazer somente um lookzinho básico, não quer passar muita maquiagem, quer só dar um pozinho, mas quer tirar aquela oleosidade da pele, esse daqui é uma ótima opção. Porque ele tira essa oleosidade, ele dá uma leve cobertura nos poros, você fica com aquele efeito de blur, assim, sabe? Como se sua pele tivesse passado por um filtro do Instagram. E é maravilhoso porque esse primer custa R$15. E pra todo o efeito que ele dá, ele é muito bom mesmo. Então, ele geralmente eu uso nos dias que eu quero fazer uma maquiagem muito leve, ou às vezes só quero passar um pozinho, uma máscara pra sair na rua, mas minha pele tá muito oleosa, então eu limpo o meu rosto, passo ele que ele tira o brilho do meu rosto. Nessa pegada de tirar a oleosidade, eu tenho esse daqui, que é o Matte Rescue da Benefit. Esse daqui, ele é focado exatamente nisso, de você tirar a oleosidade da pele e deixar a sua pele mate. Então ele já é diferente um pouco desse, porque esse da Ruby Rose, ele é mais gelatinoso, ele parece um gel mesmo. Enquanto aqui ele é mais líquido, mais fluido. Mas ele tem a mesma ideia de tirar a oleosidade da pele e deixar a sua pele mate. A única questão é, esse daqui ele é instantâneo, você passou no rosto, você já vê o brilho indo embora. Esse daqui ele fica úmido, então ele vai esperar sua pele absorver para depois ficar mate. Então esse eu acho que é muito mais legal e muito mais interessante para quem tem pele bem oleosa, porque ele vai tirar o brilho, assim, numa gama maior, enquanto esse daqui é um pouco mais imediato. Então para quem tem pele mista, que é o meu caso, que fica aqui a zona T oleosa, esse daqui é um pouco melhor, porque assim ele disfarça a oleosidade, ele não tem tanta retenção quanto esse, por exemplo. E agora eu tenho um dos primers que são, assim, um dos mais falados, o que as blogueiras mais amam, e é o meu preferido, assim, sem nem sombra de dúvida, que é o POREfessional. Se você é novo nessa comunidade de maquiagem e você nunca ouviu falar do POREfessional,
o Professional é um dos primers mais famosos que a gente tem. Ele é um primer da Benefit também. E ele é pensado para tapar os poros. E ele é muito diferente. Eu vou até colocar na mão para vocês verem uma diferença entre, por exemplo, esse daqui da Ruby Rose, que já tá no finzinho, eu tenho que comprar um novo. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu focar. Focou. Ai, sai, primer, pelo amor de Deus. Ó, ele é essa textura de gel, então ele fica intransparente. Então mal dá pra vocês verem aí. Ele é fosco e tem uma textura meio aveludada. Enquanto esse daqui, o Professional... Ó, focou, vou botar aqui. Olha como ele é. Ele parece uma massinha. Então ele é cremoso, só que ele lembra uma massinha. Então ele já vai direto na região dos poros e já tampa. Então eu vou aproveitar que ele já tá comigo na mão. E eu vou colocar desse lado o primer, o Professional, esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui, ó, na região dos poros, então não sei se vocês vão conseguir ver no alto nível... Eita, quase derrubei tudo. No alto nível de detalhes, mas vamos lá. Eu vou passar aqui desse lado. Ele parece que ele tem cor, mas ele não tem. Ele, na hora que você põe na pele, ele já dá um blur, assim, ele é muito, muito maravilhoso. Enquanto desse lado aqui eu vou passar o da Ruby Rose, que tem essa função de tirar a oleosidade e também já de tirar os poros. Então ele é meio que uma mistura desses dois da Benefit em um só. Então é um ótimo custo-benefício para quem não quer investir tanto, por exemplo, no Professional, que custa R$100 e poucos também. Espero que dê para vocês verem aí. Desse lado, aqui nessa região, tá um pouco mais mate, mais blur, assim, aquele efeito Instagram. Enquanto desse lado ele já tá mais hidratante, mais brilhoso. Deixa eu vir pra cá, pra luz estourar menos. Será que dá pra vocês verem? Aqui mais mate e aqui mais hidratante. Eu espero que dê pra vocês verem. Então, você tem que pensar antes. Primeiro, o que você precisa de preparação para sua pele. Então, se você quer só esconder oleosidade, se você quer hidratar a sua pele, tem primers também que são hidratantes para quem tem pele seca, ou para quem vai usar uma base muito seca, tem primers também que são hidratantes. Então, o primer, ele tem essa função de preparar a sua pele para a base que tá vindo. E, obviamente, deixar a sua pele boa. Então, se você tem uma pele seca, você precisa de um primer hidratante. Ou se você vai usar uma base também muito seca, você precisa de um primer hidratante. Já se sua pele é oleosa, você precisa de um primer seco, um primer mate, geralmente. E principalmente se você for usar também uma base que ela é muito fluida, muito líquida, muito hidratante, um primer seco também é uma boa opção. Falando agora de base, eu vou entrar um pouco mais de detalhes, eu acho que vai dar pra figurar um pouco melhor pra vocês. Bom, falando sobre base, a gente vai entrar em dois méritos, base e corretivo. Existem dois tipos de corretivos. Tem os tipos de corretivo que eu gosto de dizer que são o pré-base e os corretivos pós-base. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho essa paleta aqui, que é da Ruby Rose. Essa é uma paleta que, pra mim, é uma ótima paleta pra pré e pós-maquiagem. E por quê? Essa paleta aqui eu tenho ela em duas tonalidades. Deixa eu pegar a outra aqui pra vocês verem. A outra tá fechada. Eu vou abrir com vocês aqui. Vamos lá, abrir, ó. Eu tenho ela aqui nessas duas tonalidades. Chega mais perto pra luz não estourar pra vocês. Ó, a de cima aqui é a Dark e a de baixo é a Light. Então é pra tons de pele mais claros. Eu uso as duas, porque tem os tons que eu preciso nas duas. Então, só pra vocês terem uma ideia. Nessa Dark aqui, a gente vai ter algumas tonalidades. O que eu uso dessa paleta? Eu uso esse tom aqui, esse aqui. Esse tom marrom, eu uso ele para o meu contorno. Então, eu vou explicar para vocês no próximo vídeo sobre contorno, mas nada mais é do que devolver as sombras do seu rosto. Esse último tom, que é o laranja, eu gosto de usar ele na região das olheiras. Por quê? Quando a gente tá falando de maquiagem, ao mesmo tempo a gente tá falando de iluminação. A gente tá falando de mostrar uma cor aí pra frente. Então a gente tá falando de mistura de cores, de luz. Então a gente envolve um pouco de física aí no meio, química. Tem toda uma mistura louca aí. Maquiagem não é só passar na cara e tá tudo bem, não. Então, pra quando você quer anular tons acinzentados e tons roxeados na sua pele, seja a olheira, seja essa parte aqui que é um pouco mais escurecida, seja para os meninos que tiram barba, ou até as meninas que ficam com essa região mais acinzentada,
é legal você passar um tom de laranja antes da base, porque isso vai anular essa cor azulada, roxeada, acinzentada, para aí quando você colocar a base, você não ter nenhum problema com a coloração, não ficar uma descoloração, entende? A base ficar de uma cor e a região que tá mais escura ficar de outra cor. Assim você anula para deixar tudo Maravicherry, tudo da mesma cor. Então, basicamente, eu uso laranja pré-maquiagem e o tom marrom pós-maquiagem. Enquanto nessa paleta aqui, eu uso ela simplesmente para pós-base. Por quê? Nesses tons que a gente tem aqui, esse tom aqui, ele é o tom que eu uso para iluminar o meu rosto, então é o tom que eu coloco nessa região aqui do nariz e da testa, porque ele traz essa parte pra frente. É a parte que onde bate a luz, esse tom de pele vai ficar mais relevante, então vai trazer o seu rosto pra fora, vai ficar mais definido, mais bonito. Então é um tom que eu uso pós-maquiagem. Aqui no passo a passo vocês vão entender um pouquinho melhor. Já esse tipo de corretivo aqui, que é um corretivo líquido, que é mais comum, que vem com esse aplicador de gloss e tudo mais, que você vai ter de várias marcas, vários modelos, vários tipos, eu gosto mais pro pós-base. E por quê? Porque esses daqui eles tendem a misturar bem com a sua base, fica uma cor legal, então vai ser uma boa opção para quando você quer só dar uma leve cobertura a mais ou quer iluminar a região do rosto. Esse daqui, eles têm uma textura mais pastosa, então eu gosto de usar eles com pincel para tirar ele daqui e passar no rosto. Ele é mais uma pastinha, enquanto esse daqui ele é líquido, então eu já posso vir direto com o aplicador e aplicar no rosto e depois esfumar tudo com a esponjinha sem problema nenhum. Ok, agora a gente vai para a parte final, que é falar sobre base. A base, gente, eu vou tentar não me prolongar muito, porque é um assunto muito amplo, então eu vou tentar ser o mais didático possível. Pra gente só entender qual é a função da base e quais as opções que a gente tem. Quando a gente fala de base, o assunto ele é tão grande que é difícil falar em um vídeo só, compartilhando vários assuntos. Teria que ser só um de base. Por quê? Base vai ter diferentes texturas, vai ter diferentes tonalidades, diferentes subtons, vai ter diferentes... como que eu posso dizer? Vai ter mate, vai ter hidratante, vai ter ela cremosa, vai ter ela líquida, vai ter ela pastosa, vai ter ela em mousse, você vai encontrar infinitas possibilidades do tipo de base que você quer pra você. Até base em pó. Base em pó é muito comum, não sei se vocês já viram, mas existem, que era muito comum há um tempo atrás, aqueles pós compactos que o pessoal chamava de base em pó. Que você passava o pozinho e passava na pele e te dava uma cobertura de base. Então existe até em pó pra você ter uma ideia. Bom, vamos lá. Falando sobre bases que te trazem uma proposta um pouco mais natural, uma coisa mais dia a dia, uma não alta cobertura, uma cobertura baixa, uma cobertura média. Por exemplo, eu trouxe como exemplo essa daqui, que é a base fluida da Vult. É uma das melhores bases que eu já usei na minha vida, isso eu posso dizer pra vocês sem sombra de dúvidas. Ela em conta-gota, essa daqui já acabou, eu só guardei o vidrinho pra mostrar pra vocês. Ela é totalmente fluida, literalmente, ela é igual água. Você joga no rosto, ela vai escorrer igual água no seu rosto. E o legal dela ela tem um tom aveludado, ela vai deixar uma textura também aveludada na sua pele e vai deixar uma baixa cobertura, ou seja, serve pra você deixar sua pele um pouco mais homogênea, leves vermelhidões vão ser cobertas e assim você fica com uma pegada um pouco mais natural no seu rosto. Então, às vezes, só para um dia a dia, pro trabalho, para alguma festinha, um churrasco, vale super a pena essa pegada de base. E também você vai encontrar bases que são com essa pegada hidratante, mas que são reboco. Então já é uma outra pegada. Por exemplo, essa base, a Soft Matte da Ruby Rose, que foi que eu gravei para um dos vídeos aqui. A minha é a Bege 4. A da Vult, o meu tom é a número 5, se eu não me engano. Exatamente, a minha é o tom 5 e essa da Ruby Rose é a Bege 4. Então, essa base, ela é rebocão, ela já é uma base pastosa, ela vem até nessa bisnaguinha pra você apertar, ela tem uma textura diferente. E ela serve pra isso, pra deixar uma textura mais rebocão, é a proposta dela. Apesar dela se chamar Soft Matte, a textura dela tem uma pegada hidratante, ela não vai ficar totalmente líquida e brilhosa como essa, mas ela também não vai ficar um reboco seco, por exemplo, como essa daqui da Pausa pra Feminices da Bru Tavares. Então, essa daqui, ela é baratinha, rebocão de respeito, com pump eu consigo fazer meu rosto praticamente inteiro, só que ela é mate, real mate. E tá escrito bem aqui na frente dela que ela é base mate oil free. O legal dela é que ela tem vitamina E e tudo mais,
Só que como ela é base matte e oil free, ela é muito seca. Então, para regiões do meu rosto que não são secas, por exemplo, na área externa do meu rosto, mas para fora, não na região concentrada da zona T, tende a craquelar. Então, o ideal é misturar essa base com um pouquinho de sérum. Misturando ele com os dois, fica uma ótima mistura, uma base mais fluida, mais brilhosa e que não fica tão seca. Gente, vamos matar uma dúvida logo aqui. Base não se testa na palma da mão. Nunca. Por quê? É muito comum, eu de vez em quando me pego fazendo isso, testando na palma da mão o tom de base. Só que o tom da minha mão com o tom do meu rosto não tem nada a ver. Minha mão, ela é mais clara que o meu rosto, no sentido de que minha aqui é mais rosadinho, mais esbranquiçado, minha pele do rosto é um pouco mais amarela e tende a ser um pouco mais bronzeada. Então, às vezes, você põe aqui, é um tom perfeito, e você põe no rosto, não tem nada a ver. Então, óbvio, quando você puder experimentar no rosto diretamente, é uma ótima opção. O legal é você fazer comparação em 3 locais. Aqui, na testa e aqui no pescoço. Conversando com algumas pessoas, eu percebi que o melhor lugar para você testar é aqui, ó, na base do maxilar. Como eu tenho barba, para mim é um pouco mais complicado. Então, eu aprendi a testar no peito, aqui no peitoral, sabe? Nas meninas, no caso, no colo. Então, você testa ela aqui, porque se você tiver bronzeado, vai bater com a cor do seu pescoço. Porque o pescoço, o peito, o colo tem a mesma coloração normalmente. Então, assim, você consegue deixar tudo igual. Por isso que eu tenho algumas bases que são mais escuras e outras mais claras. Porque eu tenho bases que eu uso geralmente quando eu tô bronzeado e quando eu não tô, que são as bases do meu tom normal. E falando sobre tom de base, vocês têm que entender uma coisa também. Existe uma coisa chamada subtom de base. E isso, o que isso quer dizer? Todo mundo, vamos pensar em 2 caixas, né? Peles brancas e peles negras, para ficar um pouco mais figurável para vocês. Dentro da caixinha, digamos, de pele branca, ou de pele média e de pele negra, a gente tem o que a gente chama de subtons, ou seja, nem todo mundo que tem pele clara, pele bege e pele escura vai ter o mesmo subtom, ou seja, pensando de pele mais clara, né? Você vai encontrar subtons de pele amarelo, você vai encontrar subtons de pele neutro e você vai encontrar subtons de pele rosa. Como assim, Marcelo? Rosa? Sim, existe. Então tem pessoas que são branquinhas com o fundinho da pele mais puxado para um rosado. Tem gente que tem um tom de pele mais clarinho, puxado para um tom de pele mais amarelado. E tem gente que é simplesmente uma pele clarinha e que ela não penca nem para um lado e nem para o outro. É uma pele neutra. E eu vou mostrar para vocês uns exemplos com as bases que eu tenho aqui. Bom, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para explicar mais ou menos. Deixa eu puxar para cá, que aqui... Ai, ótimo, aqui eu acho que vocês conseguem ver, né? Eu quero deixar num bom... Não quero que fique tão estourado, porque assim vocês conseguem ver melhor. Ó, esse primeiro tom aqui, ele geralmente está na cartela de cores um pouco mais escura, né? Ela tá num tom de cartela de peles de gente negra ou de pele retinta, que a gente chama. Pele retinta, galera, é quem tem o tom de pele muito escuro, tá bom? Então tem os tons de pele negra e pensando numa cartela de cores do mais claro para o mais escuro, tem as peles retintas, que são peles muito escuras. Tem essa parte da pele um pouco mais profundo, o tom de pele. Então isso quer dizer que são peles retintas, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho o que a gente quer dizer. Então aqui a gente pode dizer que é para um tom de pele negra. Ele tem um tom, se eu pudesse dizer, posso estar muito enganado, mas eu acho que ele tem um fundo um pouco quente, mas ainda assim pode ser considerado um fundo de base neutro. Ele não penca nem pro vermelho, não penca nem pro amarelo, e nem pro laranja, então ele já é um fundo mais neutro. Já essa daqui do lado, ela já tem um fundo mais alaranjado, vocês conseguem ver? Ó, essa daqui em comparação com essas duas aqui, ó, mais neutro, e essa daqui mais alaranjado. Enquanto essa que tá logo aqui do lado, ela tem um fundo mais rosadinho, tá vendo? Que ela é mais rosada do que todas as outras. Enquanto essa daqui ela tem um fundo mais caramelo, essa daqui é a minha base de fundo mais neutro, pro meu tom de pele, né? Então, neutro. E esse daqui, ele é um fundo amarelo. Então você consegue ver que aqui a gente tem meio que um caramelo, um rosa aqui do ladinho, e aqui você tem um tom mais alaranjado. Então, assim, isso que eu tô querendo dizer pra vocês com subtom. O meu subtom de pele é amarelo.
Geralmente, na maioria das marcas, o meu tom de pele é chamado de bege, né? Ou tom médio. Então, o meu tom de pele bege tem um subtom amarelo. Quando eu tô bronzeado, meu subtom de pele fica laranja, por causa do bronze. Por isso que eu tenho algumas bases com fundo um amarelo muito forte, mas uma mistura meio que de amarelo com laranja. E tenho bases com fundo neutro ou amarelo, porque é o que casa melhor com o meu tom de pele. Nesse momento, como eu não tô bronzeado, eu uso essas de fundo neutro ou a de fundo amarelo, porque bate super bem com o meu tom de pele. Por isso que é importante, gente, vocês sempre saberem essas informações sobre o seu tom de pele quando você quiser comprar uma base. E se você não sabe, tá tudo bem. O que é legal você fazer é ir diretamente até um quiosque, uma loja que vendem maquiagens, seja Sephora, seja quem diz Berenice, seja um quiosque da Vult, independente. Vai nesses lugares, você vai encontrar pessoas super preparadas que podem te ajudar a entender qual é o seu tom de pele e qual é o seu subtom. Porque, novamente, não adianta você comprar um tom bege, um tom médio, que é o meu tom de pele, com fundo rosado. Que eu já fiz isso, porque eu não entendi o que era subtom e o que era tom de base. Então, é um assunto um pouco amplo, eu sei, pensando que a gente tem subtom de pele neutro, amarelo, rosado, alaranjado, avermelhado. Então, assim, são vários subtons que a gente encontra no fundo de todos os tipos de pele, e isso que é super legal, porque aqui no Brasil você vai encontrar uma variedade incrível de peles. Isso não quer dizer que tenha base para todo mundo, que é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui do canal. E é importante a gente sempre falar isso, porque às vezes pessoas com tom de pele muito claro ou tom de pele mais escuro não conseguem encontrar bases para essas pessoas. Então é legal a gente entender, se conscientizar sobre esse tipo de assunto, para a gente também poder dar voz para essas pessoas que querem comprar uma base, que querem encontrar a sua cor, se sentir representado por uma marca. Às vezes uma base que todo mundo tá usando e você não achar o seu tom deve ser muito frustrante. Então, essa é a ideia de conscientizar vocês o que é tom, o que é subtom, pra gente poder batalhar junto, pra todo mundo ter seu tom de base, todo mundo poder sair linda, bela, garota, afeminada. Tropau. Acabou aqui esse assunto de hoje, gente. Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho qual é o tipo de primer, de hidratante mate, as bases mate, base seca, base hidratante, base fluida, base pastosa, corretivos. Espero ter tirado a dúvida de vocês, eu sei que é muita informação, então eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter dúvidas ainda sobre isso. Então deixa aqui nos comentários, eu vou adorar responder essas dúvidas pra vocês. Maquiagem pra mim é um prazer falar, então quanto mais vocês falarem, mais eu tenho chance de continuar falando. Então vamos tirar todas essas dúvidas nesse curso aqui do nosso grupo dos Gonzagers to the Pound. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tanto aqui quanto no Instagram, tá bom? Se você gostou e tá gostando dessa vibe de playlist tirando as dúvidas, é um leve curso pra vocês sobre maquiagem, já se inscreve aqui no canal, deixa o like de vocês pro YouTube entender que meu conteúdo é relevante e eu também entender que você tá gostando desses cursos que eu tô fazendo com vocês. E não esquece de mandar para seus amigos também para eles entenderem o que é base, o que é corretivo, o que é subtom, o que é tom e tirar as dúvidas de vocês também. Então, é isso por hoje e não se esqueçam, maquiagem não é só para menino e não só é para menina, maquiagem é para todos. Beijo e até a próxima. Tchau!